A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 1, 37, apenas um versículo que eu vou ler aqui. A palavra nos diz: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E lá em Lucas também, Lucas 18, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: e perguntou-lhe, Lucas 18, amém? A partir do versículo 18. Todos encontramos? A palavra nos diz: o mancebo de qualidade. E perguntando-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida vindoura, a vida eterna. E terá na vida vindoura a vida eterna. Amém? Podemos nos sentar? E tanto de um quanto de outro, eu quero ficar na mesma passagem, só li aqui toda essa passagem para não ficar num versículo isolado e sem contexto, para que possamos entender. Lá no capítulo 1 de Lucas, a palavra do Senhor nos fala a respeito de quando o anjo chegou para Maria e disse que ela daria à luz a um filho, que daria à luz a uma criança. E aquela mulher, aquela jovem, uma quase menina ainda, segundo alguns historiadores, quase uma menina, ela disse que: mas como eu posso ter um filho? Eu não conheço nenhum homem. Ou seja, eu não tenho intimidade com nenhum homem. Eu não sou casada. Eu não tenho relacionamento íntimo com ninguém. Como é que eu posso dar à luz a uma criança? Mas aquele anjo disse: mas a Deus tudo é possível. Aleluias. E descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai te envolver, vai ser feito sobrenaturalmente, porque essa criança que vai ser gerada em você, não vai ser uma criança natural, não vai ser uma criança normal. O gene dele não vai ser o do papai da terra, mas vai ser o do pai do céu, aleluias. Vai ser daquele, aleluias, que não tem pecado. Essa criança vai ser concebida sem nenhum pecado, sem nenhuma carnalidade, sem nenhum desejo humano, senão um desejo do céu, senão um desejo de Deus, de salvar toda uma humanidade corrompida, toda uma humanidade que foi assolada pelo pecado. E nessa outra passagem lá de Lucas 18, a palavra nos diz de um rapaz, a palavra diz que ele era de qualidade, um rapaz que cumpria todos os mandamentos, um rapaz que, se você olhasse, é aquele filho que a gente olha e fala: nossa, eu queria aquele ali para ser meu filho, eu queria aquele rapaz ali para ser meu genro, eu queria aquela moça ali para ser minha nora, eu queria que aquela menina ali fosse a minha filha, porque cumpria tudo, ele era perfeito, não tinha onde a gente ver um defeito nele, não tinha como a gente verificar algo que ele fizesse de errado. Ele diz que ele cumpria todos os mandamentos, desde a sua juventude, desde sempre ele cumpria todos os mandamentos. Ele era irrepreensível, aquela pessoa irrepreensível. Mas não basta apenas
nós cumprirmos as leis, precisamos ter alguma coisa além. Precisamos ter um espírito reto. Precisamos ter um coração puro. E isso o homem perdeu. A palavra do Senhor nos diz isso, que ele procurou, olhou por toda a terra, procurou um justo, somente um, não precisava de 1,5, um justo. Não encontrou nenhum que fosse justo, nenhum, não havia ninguém. Podia cumprir os mandamentos, pode ser o melhor filho, pode ser o melhor pai, pode ser a melhor mulher, que não tem como. Todos nós necessitamos de Jesus Cristo para voltarmos para Deus. Todos nós necessitamos passar pela cruz com Jesus para voltarmos a ter o sentimento, termos o coração purificado, termos a nossa mente limpa, conforme Deus nos fez e como queria que nós fôssemos. Esse era o desejo de Deus. Mas a contaminação entrou ali no mundo. E aqui, os rapazes, os discípulos, quando estavam ali por perto, quando Jesus olha e fala assim para aquele moço, olha, vai lá então, já que você quer realmente entrar no reino dos céus. E é interessante que ele fala assim, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque eu já cumpro tudo, mas eu quero herdar a vida eterna. E o que eu preciso fazer? Talvez ele pensasse lá dentro dele até, olha, se você der aqui uma boa oferta, se você ajudar a nossa causa, porque, olha, a gente não pode trabalhar, nós não trabalhamos, nós só ministramos, nós só pregamos a palavra, nós só levamos a cura, nós só levamos o nome de Jesus, nós só levamos a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para fazer, nós só trazemos de volta, só queremos de volta trazer as ovelhas, conforme nós louvamos aqui. Nós só, olha, escalamos as montanhas, nós só andamos para aqui, andamos para ali, não vemos tempo ruim, não vemos distância, andamos léguas e léguas, passamos meses fora de casa, largamos as nossas mulheres, os outros que tinham mulheres, Jesus não tinha, mas os outros que tinham as suas esposas, largamos as nossas esposas em casa e nos dedicamos à causa. E aí seria bom, se viesse uma boa oferta para a gente, seria uma coisa boa, ia nos ajudar. Talvez aquele moço no íntimo, ele pudesse até ter pensado isso. Sou rico, vou dar um pouco lá. Mas não, Jesus não falou isso. Jesus foi no ponto. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu fraco e conhece o teu fraco. Assim como o inimigo conhece. E aí é uma coisa ruim, porque não é só Deus que o conhece. Também Satanás sabe aonde ele pode nos tentar e aonde é fácil a gente ceder. Ele sabe aonde está o nosso coração, porque aonde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro, ali vai estar aquilo que nós realmente olhamos, pomos os nossos olhos, temos cuidado com aquela situação, conforme já foi ministrado pelo Neto, a respeito de priorizarmos ao Senhor. Priorizamos quando nós não temos outra prioridade, aí ele é primazia, aí ele é o número 1. Mas se tiver um outro, muitas vezes esse outro, a gente até diz que Deus é a primazia, mas o outro acaba sendo a nossa primazia. Talvez um amor, um namorado, uma namorada. Tantas situações podem ser a nossa primazia no lugar do Pai. Quantas vezes a gente entra num relacionamento, o qual não era o que Deus tem preparado para nós. O Senhor tem coisa muito melhor. Mas a nossa carne, os nossos olhos, os nossos sentimentos que nos enganam e enganam sempre, porque enganoso é o coração do homem, a palavra diz isso e é. Aquilo que o meu coração diz hoje, daqui a 5 anos ele não vai estar dizendo a mesma coisa. O que o meu coração me disse quando eu tinha 20 anos, nossa, que distância do que eu penso hoje. Se eu tivesse o meu coração da mesma forma que eu tenho hoje, quantas besteiras eu teria evitado na minha vida. Quantas coisas ruins eu teria evitado na minha vida. Para mim, para minha família, para as pessoas que me amavam. Quantas coisas ruins, quantos passos ruins eu teria evitado. Mas naquela hora era tudo que eu queria. O meu coração estava inteiro, estava entregue ali, totalmente, estava aberto. Por isso que a palavra diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração, ele pende para as coisas que satisfazem a nossa carne, não ao nosso espírito. Porque o espírito, ele não fala muito. Deus
Deus não nos cobra muito. Se tem alguém que te cobre, meu irmão, quero te dizer que não é Deus, porque Deus não nos cobra. O Senhor apenas nos chama. Vem e segue-me. Se a gente quiser seguir, a gente segue. Se a gente não quiser, a gente segue aquilo que nós queremos e acabou. O Senhor não nos força a nada. Ele nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio de Deus é tão tremendo que Ele, como Pai, Ele poderia muitas vezes mudar o meu caminho, quando Ele sabe que a minha escolha é uma escolha que não é boa, que não vai dar legal ali na frente, mas Ele, apesar de poder fazer isso, Ele não faz, sabe por quê? Ele não quer que eu e você sejamos um robô comandados por Ele. Então, ainda que a gente pague as consequências ali na frente, Ele deixa a gente entrar por aquele caminho. E aquele jovem rico, quando chegou, aquele jovem rico disse para ele isso, que olha, eu cumpro todas as coisas, faço tudo, sou bom, sou um camarada bom. Pensa num cara legal, sou eu. Pensa num cara que não erra, sou eu. Pensa no cara que ninguém pode apontar um defeito sequer. Esse camarada, eu sou esse camarada. Pode perguntar para o meu pai e para a minha mãe. Nunca respondi eles, sempre tratei com respeito. Pode perguntar às pessoas que convivem comigo. Nunca eu falei uma mentira. Nunca eu adulterei. Nunca eu fiz nenhum mal. Nunca eu desejei nenhum mal para ninguém. Sou perfeito. Mas perfeito só tem um, que é Deus e que é Jesus Cristo. Já começa a palavra ele dizendo isso. Por que me chamas de bom? Bom, só um. Bom é só Deus. Bom, só Pai. Só o Pai que está no céu. E aquele moço, quando ele acaba de falar isso, ele vai, Jesus vira para ele e diz: olha, pega tudo que você tem. Pega tudo que você tem, toda a tua fortuna. Pega todo o dinheiro que você tem. Vende e reparte com os pobres. O Senhor queria deixar ele pobre? O interesse de Jesus era realmente que ele fizesse isso, ainda mais que Jesus tivesse pedido? Certamente não. Posso garantir que não. Mas sabia que ali era o ponto fraco dele. Ali era onde ele poderia ser provado. Ali era onde ele ia dizer quem era a primazia da vida dele. Se ele era capaz de abandonar todas as coisas que ele tinha e realmente servir a Jesus, seguir a Jesus, herdar a vida eterna. Era uma troca tremenda, meu irmão. Pensa bem. Aquele moço poderia ser até aquele outro lá da outra palavra que diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma. E aí, o que você vai fazer com tudo que você tem? Que teve que até ampliar os seus celeiros, que teve que até fazer tantas coisas. O que você vai fazer com tudo isso? É a minha história e a tua, meu irmão. Não é a história daqui não, é a minha e a sua. Quantas coisas nós achamos que não precisamos deixar delas, quando o Senhor nos pede. E o Senhor, aí a gente sabe quando Jesus está pedindo algo na gente. A gente sabe quando Ele está ministrando o nosso coração. Não é preciso que o pastor fale, não é preciso que o profeta te entregue, não é preciso que nada disso aconteça. Quando o profeta entrega, ou quando vem uma palavra do altar, quando vem uma palavra da vida de quem está ministrando, eu quero te dizer que antes Jesus já falou com a gente: larga essa situação. Para com isso dentro do nosso coração. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir aquilo que o Senhor fala conosco. Nós não queremos. Aí a gente fecha o ouvidinho. Sabe criança quando não quero escutar, não quero ouvir, que grita para não ouvir a voz do papai e da mamãe quando quer ensinar? A gente faz isso com Deus, a gente faz isso com Jesus. E quando Jesus fala isso para ele, ele olhou, ele ficou bem triste, bem triste. Virou as costas e foi embora. Não dava para ele, isso não dava para ele. Queria herdar, queria saber o que fazer. Mas quando chega no ponto de, você vai fazer isso, aí você diz: não, isso é caro demais para mim. Aí, esse preço é alto demais para eu pagar. Mas veio um que não achou que o preço era alto demais, ele se entregar por amor a mim e a você. Passar por perseguição, ser esbofeteado, ser cuspido, ser ferido, ser humilhado até o máximo do máximo. Porque às vezes a gente vê uma fotozinha lá ou um filme, alguma coisa lá de Jesus sendo crucificado, ainda põe lá um paninho cobrindo ele. Não, ele estava nu. Expuseram ele à vergonha, totalmente à vergonha. Quiseram mais do que
a dor física, também uma dor mental, também uma dor no seu espírito, também colocar um peso emocional sobre Jesus Cristo. Foi muito além do que a gente pode imaginar o sacrifício de Jesus por mim e por você. Mas Jesus sabia de tudo isso. Tanto sabia que ele suou sangue, ele chorou sangue. Ele vendo que ele ia passar por todas essas situações ali naquele Getsemane, quando ele estava sendo prensado. E Getsemane, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente ouve, era um lugar onde prensavam as azeitonas, né? Onde prensava a azeitona para retirar ali o seu óleo. Era uma fábrica, na verdade, era uma prensa. E Jesus Cristo estava ali naquele lugar, e ali Jesus, ele anteviu tudo aquilo que ele ia passar. Tanto que ele pede ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não deixa que eu beba, não deixa que eu tome, não deixa que eu passe por essa situação, porque essa situação vai ser dolorida demais para mim, Pai. Essa situação, Pai, olha, e o Senhor nem vai poder estar lá para me dar uma força, para me ajudar, para me segurar, para me sustentar. Porque às vezes quando nós vemos uma criança, e a gente tem os filhos, tem os netinhos, tem os sobrinhozinhos, e a gente sabe que às vezes, vamos falar uma coisinha bem simples, vai tirar um sangue. Sabe que se o papai der a mãozinha, a criança, ela sente uma segurança. Se a mamãe der uma mãozinha, a criança sente uma segurança. Eu lembro quando meu neto teve que fazer aquele exame um exame que faz aquela injeção na espinha. Eu esqueci o nome, a punção. E eu lembro, ele estava muito novinho, foi perto do aniversáriozinho dele de 1 ano. E a mãe dele, desde novinho, desde quando ele nasceu, a mãe dele sempre cantava um louvor para ele dormir. E era o Sublime Amor. Então, sempre a mãe dele cantava aquele louvor. E ali umas 3 ou 4 enfermeiras seguraram o Luca. E elas não davam conta de segurar, porque ele ficou desesperado ali naquele coisa. Pequenininho ainda, muito novinho. Mas a hora que a mamãe dele abaixou sobre ele e começou a cantar o Sublime Amor, ele acalmou, ele aquietou. Por quê? Porque sentiu a presença da mamãe junto. Então, e Jesus viu isso. Pai, não vai dar para o Senhor estar ali comigo, porque aquela hora eu vou estar cheio de pecado. O pecado da Fátima vai estar sobre mim. O pecado da Maria vai estar sobre mim. O pecado daqueles que ainda vão nascer, meu irmão, estavam sobre Jesus, porque todos os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo. Não importa se o mais leve, não importa se o menorzinho deles, ou não importa se o maior deles, se aquele mais atroz. Pensa assim, não tem nem como a gente imaginar, mas pensa nas piores loucuras que pode uma mente humana afligida e inflada pelo Satanás cometer com outro ser humano. Esse pecado estava sobre Jesus Cristo. E se essa pessoa chegar diante de Jesus e reconhecer: olha, eu me arrependo disso, ela vai ser perdoada tanto quanto um jovem como esse daqui. Precisa tanto de Jesus, esse jovem que era perfeito, quanto aquele que é o pior dos canalhas nesse mundo. Porque Jesus veio para todos e não viu um pecado enorme e um pecado pequeno. Nós vemos, porque tem os pecados, moralmente esse é menor, esse daqui é pior, esse aqui é complicado, aquele ali não é. Mas Jesus olhou o coração daquele moço e viu que ali dentro daquele coração havia um egoísmo, havia algo que ele só era com ele, a vida dele era para ele. Se tiver bom para mim, está tudo bem, está tudo bom. Quero nem saber das outras pessoas. E aqui Jesus olhou o ponto ali onde estava o coração daquele moço. E ele saiu. Quando ele saiu, os outros todos, você vê que aí Jesus diz aqui: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? A pessoa rica, ela é mais difícil de entrar no reino de Deus do que uma pessoa pobre? Não, não é. É a mesma coisa para os dois. Acontece o seguinte: quem é pobre não tem nada para perder, não tem nada para trocar. Mas ele tem as riquezas dele sim, porque às vezes tem lá o adultério que ele comete, tem lá os vícios que ele pratica. Então todos nós temos que deixar alguma coisa da nossa vida para andarmos com Jesus e deixar o Senhor ir nos limpando. E a palavra do Senhor diz aqui que aqueles que estavam ali, inclusive os discípulos, disseram assim: Senhor,
Que coisa difícil que é entrar no reino, hein? Que coisa difícil que é estar com o Senhor, hein? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Não tem nem como. Como é que alguém vai poder se salvar? Foi a pergunta que eles fizeram. Logo, quem pode salvar-se? Quem é que pode? Se esse moço, que cumpre todas as coisas, se ele não pode ser salvo, como é que eu posso? Eu bati no fulano, eu matei o outro, eu roubei aquele outro lá, eu falo mal, Deus, olha, minha boca é só fofoca, minha boca é só amaldiçoar. Olha, Deus, eu gosto de ver a maldade dos outros, eu gosto de ver quando o fulano está ali no chão, quando está caído. Quem é que pode se salvar? Se esse rapaz não se salvou, meu Deus, eu estou fora. E Jesus vira para aquele povo e diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Aleluias. Todas as impossibilidades do mundo são possíveis para o Senhor fazer. A maior delas foi a salvação, e é a salvação, continua sendo a salvação, mas também as impossibilidades aqui na nossa vida natural, elas também podem, aleluia, ser feitas pelo Senhor. Aquilo que você considera impossível, aquilo que eu considero impossível, aquilo que eu não vejo saída, aquilo que eu não sei como que vai terminar, eu quero te dizer que, aleluia, Jesus Cristo, Ele pode terminar. Lá em Gênesis, quando Sara, ela já não tinha mais condições de ter filho, Abraão não tinha mais condições de ter filho, ela já não era mais uma mulher em idade de procriar, já não tinha mais nenhuma chance, já tinha se acabado todas as coisas, o ventre dela, o útero dela já estava seco, já não era mais regado pelo sangue, o sangue é vida. Aquela mulher, um dia o Senhor falou que ela receberia, que ela daria à luz um filho, e ela deu filho quando já não podia mais gerar. Onde está o teu sonho? Onde está o desejo do teu coração? Já foi dito aqui pelo Neto. Quando nós entregamos, quando nós damos primazia ao Senhor, quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida e dizemos: Senhor, Tu és a minha primazia, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que eu não sei como vai vir, mas eu sei que o Senhor vai agir nesta causa. Eu quero te dizer, aleluias, que no teu impossível o Senhor entra, e quando o Senhor entra, aleluias, Ele faz maravilhas, Ele faz milagres. A maldição se transforma em bênção, meu irmão, e eu sou prova disso. Já compartilhei com a pastora Ana, e já estou deixando aqui já um testemunho. Tem uma situação já desde 2019, se não me engano, 2018, e é uma situação enjoada, uma situação bem chata com o meu filho, e eu não sabia como resolver aquela situação, como ele resolveria aquela situação, porque cabia a ele resolver. E eu quero te dizer uma coisa: foram falar para poder impressionar a ele, mas aquilo que fizeram, aquilo que foram comunicar, tipo: olha só, vai lá e cobra, porque pode, agora ele pode te pagar, vai lá só para poder ser cobrado, para poder ser pressionado. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, aleluia, transformou essa palavra numa bênção para a vida dele, e uma dívida que era alta, o Senhor diminuiu e pôde pagar, ele pôde pagar e pôde quitar. Aleluia. Sabe por quê? O nosso Deus é Deus dos impossíveis. O que é impossível para você? Se pagar uma dívida de R$2.000 é impossível, eu quero te dizer que o Senhor paga como que é uma de 200. Se for de 200 mil é o impossível, Ele paga como se fosse uma de 2.000, que é a que você pode pagar. Deus, aleluias, Ele lida com os impossíveis. O maior impossível é a salvação. Se um Deus que fez tudo para nos trazer de volta para Ele, que escalou as montanhas, que derrubou as mentiras, que fez todas as coisas, um Deus que transformou, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, que se fez homem, que se fez humano, que nasceu de uma mulher e habitou entre nós, para que pudéssemos ser salvos, aleluias. Um Deus que fez tudo isso não vai fazer o que você considera impossível, o que eu considero impossível, e para nossas vidas
para nossas vidas para a gente não vê saída, mas Deus, aleluias, Ele põe a mão, pega na gente e coloca a gente de pé, coloca a gente num lugar onde a gente nunca imaginou que pudéssemos estar, porque Ele é Deus e Ele faz segundo a vontade dEle, não faz segundo a minha, não faz segundo a tua, não tem filho predileto, não tem alguém que Ele acha, não, esse daqui eu vou fazer porque esse é melhorzinho, esse é mais bonitinho, esse é mais jeitosinho, não, Ele pega qualquer um, pega uma pessoa lá de trás das malhadas e bota, aleluia, sobre uma nação. E se a gente responder a Ele conforme devemos responder, a resposta que nós dermos para Ele, Ele vai fazendo coisas maiores na nossa vida. Ele nos coloca no lugar alto e vai depender de mim e de você permanecer ou não em lugares altos, porque apenas o Senhor não pode fazer uma coisa com a gente, é pegar a gente e recalcular o nosso caminho, se eu e você não quisermos. Mas se eu e você quisermos, por mais que a gente desvie, por mais que a gente saia, por mais que a gente largue o projeto original de Deus, eu quero te dizer que Ele faz sim, Ele acerta a nossa história e volta ao projeto dele original, porque aleluias, a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 139, que Ele já sabia toda a história, toda a nossa história, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós vamos fazer, toda a nossa história já está escrita por Jesus Cristo, já está escrita pelo Senhor, a nossa história já veio escrita, nós é que vamos saindo, nós é que vamos andando para um lado, a gente dá uma chegadinha para o outro, dá uma olhadinha para aqui, vai para um lugarzinho que não deve, toca onde não deve, e a gente vai saindo, porque nós somos seres humanos, mas quando nós voltamos para o Senhor, nós dizemos, Senhor, olha, eu preciso do Senhor, não adianta, era isso que esse jovem tinha que ter feito, não adianta, não, mas eu não faço nada, e é interessante isso, porque sempre nós não fazemos nada, mas eu aponto o que o Danilo faz. E hoje eu ainda comentava isso, não lembro se com a Marcela ou com a pastora Ana, que é interessante que todas as coisas que a gente fala muito e olha muito no outro, nosso maior problema. Todas as vezes que a gente aponta lá o outrozinho, pode olhar para dentro da gente, só que a gente não vê. Na gente a gente não vê, mas no outro a gente vê com tanta clareza. Eu vejo todas as coisas da Nelly, mas não consigo olhar as minhas, não olho para dentro de mim. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não podemos julgar, não temos capacitação para julgamento, porque nunca vemos nada de errado na gente. Aquele moço não via, ele não olhava o que tinha dentro do coração dele, ele via as atitudes dele de lei. Não pode isso, Fátima, você não pode passar ali. O pastor Carlos, a pastora Ana podem me dar ali uma ordem, dizer assim, quando você ministrar, você só chega até aqui. Eu posso até colocar uma linhazinha imaginária aqui e ficar ali naquela linha. Ou então, pedir alguém para colar, adesivar alguma coisa aqui, eu vou ficar aqui, debaixo de uma lei que eles dizem. Mas o meu coração pode estar totalmente em desacordo com o que eles estão falando. Que besteira, para que vai botar um troço desse? Quer dizer, eu estou obedecendo na atitude, mas não estou entendendo no meu coração. Dentro do meu coração essa palavra não caiu. E é isso que nós temos. O Senhor, aleluias, Ele procura aquilo que está dentro de nós. Claro que nós temos, com aquilo que está dentro de nós agimos com as nossas atitudes. Mas precisamos deixar que a palavra vá se entronizando dentro da gente, que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, até realmente nós sabermos aquilo que está no coração de Deus. O Senhor, Ele quer relacionamento, e temos falado muito isso. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Não é apenas um relacionamento de quem a gente só vê aqui na igreja. Vou usar 2 exemplos. Eu tenho um bom relacionamento com o pastor Celso, mas eu tenho muita intimidade com a pastora Ana. Na casa da Ana eu tenho a chave do portão dela, eu tenho a chave da casa dela. Eu posso entrar na casa dela a hora que eu quero entrar. Agora na casa do pastor Celso, para falar bem a verdade, até sei onde é, mas chega lá, eu tenho que bater na porta, vou ter que avisar, saber se a Elaine ou o Celso estão em casa, vou ter que saber
Se tem alguém na casa deles, se não está só o pastor Celso. Agora na casa da pastora Ana, não. Eu chego e hoje eu cheguei, ela falou, vou dar uma subida ali com a Rita e fica aqui em casa, me espera. É a intimidade que a gente tem. É a intimidade que a gente pode ter. E é isso que Deus quer ter com a gente. Podemos conhecer, podemos estar junto, podemos saber amar, gostar. Mas intimidade é algo que a gente só tem com quem a gente anda muito junto. Com quem a gente anda bastante junto, não é pouco junto. E te digo uma coisa, por mais intimidade que eu tenha com ela, as filhas dela, os filhos dela têm muito mais. Os netos dela têm muito mais que eu. Então tem diversos níveis de intimidade. Que nós desejemos aquela intimidade de filho. De poder deitar no colo do pai. De poder contar as nossas coisas piores. Aqueles, sabe, assim, as situações que a gente não conta para ninguém. É saber que a gente pode chegar diante de Deus e falar com Ele, abrir o coração. E isso é rasgar o coração, é circuncidar o coração. É abrir o coração para tirar toda aquela situação que está dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente é muito bom cristão, aparente. Mas o nosso coração está precisando ser circuncidado ainda. Ele está precisando ser transformado. E é interessante que eu ouvi a respeito de um coração circuncidado que é, e falando que quando a gente compra um coração de boi, você tem que levar para casa, tem que cortar ele, deixar sair aquele sangue pisado que está dentro para ele amolecer. Porque antes, enquanto ele está inteiro e cheio do sangue dentro, ele é um coração endurecido. Aí a gente entende quando as pessoas muitas vezes oram para a gente e falam assim, você tem que amolecer esse coração, esse teu coração é duro, é coração igual de pedra. Mas quando a gente rasga o coração diante do Senhor, sai toda a podridão que tem dentro da gente, aleluias. E a gente fica com um coração molinho para o Senhor inclinar ele para onde ele quer, porque a palavra do Senhor diz isso, que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer, e que ele possa inclinar o meu e o seu coração para um lugar de adoração, para um lugar de comunhão, sabendo que isso não depende de nós, mas é de nós nos expormos a ele, porque a Deus, somente a Deus, tudo é possível. Aos homens há impossibilidades, mas a Deus é possível, e por isso que nós caminhamos nesse caminho, tendo a convicção e a certeza de que chegaremos um dia, aleluias, no reino do Senhor, porque nós temos caminhado, um dia nós dissemos sim para Jesus, e temos continuado a andar, aleluias, na presença dEle, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, vamos adorar ao Senhor, aleluias, com a nossa oração, com a nossa adoração, e que o Senhor venha nos ministrar, que para Ele não há impossíveis. Qual é o impossível da sua vida? Nessa noite eu quero que você se lembre daquilo que você já colocou diante do Senhor, e você não vê uma chance, não vê como pode acontecer. E eu quero te dizer, aleluias, que não há impossíveis para Deus, não há. Senhor, nós te louvamos, ó Deus amado, aleluias, Pai, porque o Senhor é Deus, poderoso, fiel, é Deus no céu e Deus na terra, como disse Raabe, meu Deus, porque ela viu, ela soube das tuas maravilhas, e nós soubemos também, Pai, sabemos pela tua palavra, sabemos pela nossa vida, sabemos por testemunhos de irmãos, sabemos, ó Deus amado, aleluias, Pai, que ages, Pai, da mesma forma, Pai, que sempre agistes, ó Deus. Entra, Senhor amado, nesta noite, Pai, nas causas impossíveis, ó Deus. Pai amado, naquelas, ó Deus, Senhor, que se a gente ver com os nossos olhos naturais, meu Pai, a gente não vê, Senhor, não tem como ter uma mudança. Mas quando o Senhor entra, quando o Senhor age, Pai, Senhor, o Senhor sabe a forma certa, o Senhor sabe o jeito certo, o Senhor sabe, ó Deus amado, como, Senhor, trazer vida, Pai, a uma mulher de quase 100 anos para gerar um filho, Pai amado. O Senhor sabe, ó Deus amado, aleluias, Pai, Senhor amado, como trazer, ó Deus amado, um sobrenatural sobre uma virgem
que nunca teve nenhum contato com um homem, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus amado, aleluias, Pai, soprar nas narinas, chamar pelo nome o Lázaro, Pai, e ele sair, Pai amado, aleluias, Pai, com vida, Pai amado, de dentro de um sepulcro, já de 4 dias enterrados, ó Deus. Pai amado, por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu ministro, Senhor amado, com a autoridade que o Senhor tem me dado, ó Deus amado, aleluias, Pai, que os impossíveis, ó Pai amado, os nossos impossíveis, nós estamos colocando diante de Ti, cada um de nós tem um, ó Pai. Pai, nós estamos colocando diante do Senhor, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai amado, aleluias, Pai, está liberando uma palavra, Senhor amado, ô xereme cantará labalacheias, e está, Senhor amado, trazendo à existência aquilo que não existe, através, ó Deus amado, da nossa boca, nós vamos falar, nós vamos profetizar, ó Deus amado, aleluias, Pai, que Senhor, não há impossíveis para Ti, é que Senhor, quando o Senhor entra, agindo o Senhor, ó Pai amado, não tem como permanecermos da mesma forma, Senhor. Nos guarda, Senhor amado, nos leva para mais junto de Ti, ó Deus. Pai, nos sustenta, Pai amado, aleluia, no Teu colo, no Teu braço, Senhor. Não nos deixe, Pai amado, nos perdermos, ó Pai, nos nossos próprios pensamentos, no nosso próprio entendimento, em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus.